Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês. A palavra que eu trago hoje para nossa meditação se encontra no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 18, que diz: Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Louvado seja Deus! Cada um colheu tanto quanto podia comer. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Meus amados, o Senhor amou o mundo de tal maneira, como está em João 3,16, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas também tem cuidado de nós, como diz a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. E esse cuidado se manifesta conforme aquilo que cada um necessita. Isso também se revela quando vemos que ele nos ensina todas as coisas, sendo que cada pessoa tem o seu jeito de aprender, e é o mesmo Deus quem opera tudo em todos, manifestando sua boa, agradável e perfeita vontade. Louvado seja Deus. O salmista diz no Salmo 133, verso 1: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois Deus age por meio do corpo, ou seja, a igreja, como está na primeira carta a Coríntios, capítulo 12, verso 27. E esse corpo é um corpo composto por muitos membros, que somos nós, cada um com sua função, ou seja, seu chamado, cada um parte do todo. De modo que, quando um membro padece, todos padecem com ele. E quando um membro é honrado, com ele todos regozijam, como está escrito na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, verso 26. Leia e medite. Meus amados, a comunhão conduz à edificação do corpo, ou seja, a igreja, pois Deus estabelece o seu querer no coletivo também por meio do individual, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como diz Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Louvado seja Deus! Ó, quão profundos são os teus caminhos e quão preciosos os teus ensinamentos, diz o apóstolo Paulo em Romanos 11, verso 33. Quem conheceu a mente do Senhor, senão o Espírito do Senhor que nele está? Paulo faz uma pergunta. Mas nós recebemos do seu Espírito de maneira que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. Louvado seja Deus! E assim, podemos compreender o cuidado, o amor, o caminho e o jeito que o Pai tem para operar em nossas vidas, para que alcancemos a medida da estatura completa de Cristo Jesus, como está na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Amém? E cumpramos o seu propósito nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor, que nos chama e nos capacita para viver os seus sonhos. Glorificado é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, a passagem de hoje, gostaria que você lesse o capítulo 16 do livro de Êxodo. Fala sobre a provisão que vem do céu, a provisão que vem das mãos de Deus. E no começo, interessante, eu quero voltar lá, que talvez você ouviu e não entenda, não saiba o que significa.
que começa dizendo o verso, porém, medindo-o com o hómer. Hómer, na verdade, era uma antiga unidade de medida hebraica que era usada para produtos secos, tais como os grãos, e essa medida representava a porção diária de maná por pessoa. Ou seja, era uma medida fixada para cada pessoa. No verso de hoje, podemos ver uma perspectiva embrionária na comunidade, ou seja, a comunidade passa a receber e perceber que suas necessidades são supridas por Deus e que ninguém teria falta de nada, com Deus cuidando deles e eles cuidando uns dos outros. Lembra que o salmista disse, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se aprofunde nisso e leia livro de Atos, capítulo 2, verso 44 e 45, e também Atos, capítulo 4, verso 34 e 35. É muito interessante a leitura, pois está inserida na mensagem de hoje. As instruções de Deus para colher o maná foram específicas. O fato de que alguns não prestaram atenção a essas instruções, o descuido de Israel e a atitude rebelde para com Deus foi respondido com consequências. O Senhor está comprometido em ajudar o seu povo a ser santo, ou seja, separado do pecado das coisas do mundo. A lei foi introduzida para disciplinar Israel e auxiliá-los a amadurecer na direção desse objetivo. Nossa aplicação pessoal é que uma fé amadurecida e a obediência gera uma alegre resposta para Deus. Assim, uma lei externa torna-se extremamente desnecessária. Medite nessa palavra, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir, com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.